No corpo humano, né, o nosso equilíbrio corporal depende de alguns sistemas e a integração deles, quer dizer, sensores que vão emitir informações para o cérebro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais um episódio aqui no nosso Rehab Cardiocast. Se você não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, curta o nosso conteúdo. Gostou? Compartilhe com um amigo, que nós sempre temos um tema novo para abordar aqui. E hoje eu trouxe um amigo, como sempre, especial, de longa data. Nós estamos fazendo pequenas contas aqui. Vimos que já tem 18 anos. É uma pessoa que eu tenho como referência, eu encaminho meus pacientes para ele, porque eu acho que o cara, tenho certeza, o cara é referência em reabilitação vestibular. Temos aqui o André Santos para falar um pouquinho da sua história, teu conhecimento, esse conteúdo todo. Prazer, obrigado pelo convite, Leonardo. Realmente uma história longa aí de amigos, né, e colegas de profissão. E na fisioterapia eu tenho já 32 anos de formado e algumas histórias, né, relacionadas ao próprio tema de hoje e justamente também de como fui chegar até esse mundo da tontura, da vertigem, né? Na realidade, eu iniciei meus trabalhos como quase todo colega, né, vendo pacientes domiciliares e também muito voltado para músculo-esquelética, ortopedia e depois, paralelamente, eu fazia muito hospital, muita terapia intensiva. E depois fui apresentado à Clínica da Dor. Eu trabalhei por alguns anos com o grande professor Carlos Teles, neurocirurgião, até hoje atuante, e que aprendi bastante. Paralelo a isso, nesse mesmo período, eu estou falando dos anos 90 para 2000, eu comecei a me interessar sobre o tema das disfunções vestibulares na leitura de um artigo. Isso foi 1996 para 7, um artigo científico que tinha um título interessante: Recentes avanços em disfunção vestibular, né, na reabilitação vestibular. E eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Então, eu fui aprofundar a minha formação justamente com a autora desse artigo, a professora Susan Herdman, que era na época lá de Miami. E aí, então, me apaixonei pelo tema, fui buscar mais conhecimento, descobri que era uma lacuna grande desse conhecimento aqui no Brasil. E de lá para cá não parei mais, quer dizer, já são mais de 20 e tantos anos só lidando hoje exclusivamente com pacientes relacionados à tontura. E lembrando aqui do nosso grande amigo também, José Roberto Prado Júnior, ele falava uma coisa interessante, que dentro de uma profissão você pode escolher caminhos, e que eu havia escolhido uns 4 grandes caminhos para a atuação profissional. E na época ele falou para mim e para a grande amiga doutora Anke Bergman, que ele nos comparou nesse sentido. E esses caminhos eram a atuação com o paciente, né, assistencialista, a atuação na docência, na pesquisa e na parte legal, né, legislativa, na parte política da nossa área. Então eu tenho orgulho disso, que até hoje eu me mantenho nessas 4 caminhadas aí. São duras, mas são muito proveitosas. Haja visto o crescimento da fisioterapia, né? Eu acho interessante o que você falou aí, que é justamente a gente entrar em áreas da fisioterapia que poucas pessoas pisaram. Eu tenho isso para mim também como proposta de vida, que é fazer o novo, caminhar em águas que ninguém nunca caminhou. Você entrou aí nessa parte vestibular, você contou a sua história, e naquela época não tinha quase ninguém trabalhando. Hoje tem poucas pessoas trabalhando, então é uma área que está crescendo, assim como a fisioterapia cardiovascular, que já é uma especialidade desde 2015, mas ainda é nova. Então, acho muito legal a gente estar
mostrando que a fisioterapia está em processo de formação, de crescimento. Então, cada vez vamos pintar novas áreas e que a gente tem que ter fisioterapeutas responsáveis e fisioterapeutas que gostam de estudar e até fazer pesquisa nessa situação. Agora, explica pra gente o que é o sistema vestibular. Do que nós estamos falando, né? Isso é importante. No corpo humano, né, o nosso equilíbrio corporal depende de alguns sistemas e a integração deles, quer dizer, sensores que vão emitir informações para o cérebro. E no controle postural, nós temos o sistema visual, o sistema vestibular e o chamado somatosensorial, que seriam as informações corporais vindas das articulações, dos músculos. E o sistema vestibular em si, ele, na realidade, é também conhecido como a orelha interna ou os labirintos. Nós temos 2 labirintos e eles estão localizados dentro do crânio, bem atrás da orelha. Quando a gente toca nesse ossinho, eles estão guardados ali. Interessante é que esses 2 ossinhos, vamos chamar assim, essas peças anatômicas, elas são minúsculas, né? Elas, por exemplo, se você olhar para a unha do seu dedo mindinho, ela é um pouco menor, todo o sistema labiríntico. E ele se divide numa tarefa relacionada ao equilíbrio corporal e tem a parte anterior do labirinto que se refere à parte auditiva. Então é um órgão muito pequeno, está pronto ao nascer, ele não cresce mais de tamanho e de imensa responsabilidade, ou seja, o labirinto tem uma região chamada vestíbulo, por isso reabilitação vestibular, sistema vestibular, e ele tem sensores especiais para detectar aceleração linear e angular. O que seria isso? A linear, o ato de subirmos um elevador, o labirinto informa ao cérebro que a cabeça e o corpo estão subindo. E aí temos estruturas específicas que fazem isso. E a angular seria a movimentação da cabeça, de rotação, ou movimento do não, ou movimento do sim. E aí tem uns canais em forma de semicírculos que detectam esses movimentos, quer dizer, aceleração angular. Então, veja que é um órgão muito bem dividido em detectar movimentos da cabeça e também, paralelo a isso, eles também ajudam a participar da audição humana, né? Que é o que estamos fazendo aqui, a comunicação, né? O que eu vejo muito as pessoas, que eu tenho tonteira, o médico falou que eu tenho hipotensão postural, que eu fico deitado, eu fico em pé, eu fico tonto, e acaba vindo para a área da cardio. Uhum. E hoje em dia vem sendo falado muito em desautonomia. Para quem não sabe o que é desautonomia, é justamente quando você tem uma alteração de controle do sistema simpático e parasimpático. Ou o seu sistema simpático está muito ativado e aí vai fazer você ter taquicardia, vai poder levar a pressão mais alta, ou o parasimpático está inibido e aí acaba desregulando, fazendo ter hipotensão, esses sintomas que a gente fala sempre, tonteira, pode estar relacionado com a hipotensão, pode estar relacionado com síncope e tudo mais, mas a gente tem que entender que não é somente a parte cardiovascular que provoca isso, né? Com certeza, a tonteira ou tontura é um capítulo misterioso, né, na área de medicina, fisioterapia e áreas afins. E pode significar uma série de alterações. Eu costumo explicar para o paciente, basicamente, que existem 2 tipos de tontura. A tontura rotatória e não rotatória. A rotatória é justamente quando esse indivíduo vê o mundo girar ao seu redor. Os objetos, a parede, ele tem essa nítida sensação, ele visualiza isso. Sinônimo, vertigem, o rodar. E a não rotatória, naturalmente, nada roda, está tudo parado, mas a pessoa tem essa sensação dentro da cabeça, ou tem uma instabilidade postural, ou até mesmo, como nos casos cardiovasculares, na desautonomia, pode relatar que está tudo escurecendo, ter a pré-síncope, a própria síncope, o desmaio. Então, na realidade, eu gosto de separar esses 2 tipos, porque 95% dos relatos de vertigem, tontura rotatória, podem ter relação direta com o labirinto. E os casos não rotatórios podem
aí sim entrar em outras áreas, como na parte cardiovascular. E me diz uma coisa, essas vertigens, ela tem algum momento que elas podem piorar em troca de decúbito, em troca de posição? Existe alguma relação que a gente pode estar vendo que a gente provoca essa vertigem e vê que piora? Ótima pergunta, porque o paciente, imagina, ele vem com a sensação e junto com ele devemos retirar aí mais informações para poder elaborar um diagnóstico. Então, um dos quadros mais comuns que o paciente relata vertigem é a vertigem posicional. Quando eu falei aqui anteriormente, os cristalzinhos, os sensores dentro do labirinto que detectam quando você sobe e desce elevador, eles lá dentro do labirinto podem ser deslocados por diversas origens. E nesse caso é um dos problemas mais comuns, que é a vertigem posicional. Essa vertigem, conhecida como VPPB, uma sigla, ela pode ocorrer sempre com a crise em que a pessoa muda de posição da cabeça no espaço, ou seja, de sentada para deitada, de deitada gira para um lado ou gira para o outro, ou quando senta. Então, ela é o que nós chamamos de episódica. Ela vai sempre ocorrer mediante a mudança de posição da cabeça. Ela não é espontânea. Até porque também temos quadro de vertigem, literalmente relatado pelo paciente, que eles não têm relação com a mudança de posição. Aí é um diagnóstico diferencial. Vertigem posicional depende da mudança de posição, mas, por exemplo, a enxaqueca ou a migrânia, a pessoa pode ter vertigem e não ter relação com mudança de posição. Então, são os quadros chamados episódicos. Então, definimos, segundo a nossa sociedade científica chamada Barani Society, em 3 grandes situações sintomáticas. A fase aguda, e aí o paciente tem um quadro, às vezes, muito comum, que é uma inflamação do nervo do labirinto, e pode vir com vertigem, sem necessidade de mudar de posição. Os quadros episódicos, como eu falei, a vertigem posicional e a enxaqueca são os mais comuns. E um outro quadro que também faz uma confusão tremenda na cabeça do paciente, que é um quadro crônico, que é uma tontura constante o dia inteiro, que ele refere, que é a tontura postural perceptual persistente. No fundo, traduzindo, síndrome do medo de cair. Mas esse paciente não tem nada no labirinto, mas ele tem uma sensação constante de que vai cair e que a cabeça está pesada, e aí por isso é importante diferenciar isso no início da entrevista. E me diz uma coisa, quando você falou troca de posição, se eu tô com um paciente está se deslocando em um sentido e de repente ele inverte para o outro sentido, também está dentro dessa... Não, se ele está caminhando num sentido, depois ele modifica esse sentido, ele pode referir, sim, a tontura não rotatória, que para a gente seria a instabilidade postural, desequilíbrio, mas o quadro em que ele muda a posição da cabeça no espaço, por exemplo, sentado para deitado, e aí refere vertigem, viu tudo rodar, aí pode ser aquele quadro então, específico. Seria mais nessa troca de vertical para horizontal. Vertical para horizontal ou na horizontal girando o corpo. Ah, tá. Que aí com isso iria balançar esses cristais soltos dentro do labirinto. Esses cristais são aqueles ossinhos que você falou? O que são esses cristais? Na realidade... Que eu escuto muito falar, que eu fui lá no doutor que colocou meus cristais no lugar. Sim. Que falou que esses cristais estavam todos fora do lugar. O que são esses cristais e onde eles estão exatamente? Na realidade, se você imaginar o labirinto dividido em 3 partes, né? A anterior, audição, parece um caramujo a estrutura. A intermediária é uma câmara que se chama vestíbulo, e ali tem 2 estruturas que têm esses cristais chamadas otocônias ou cristais de carbonato de cálcio. São minúsculos, essas pedrinhas estão ali dentro, cada uma tem mais ou menos 200 vezes o tamanho menor do que um grão de areia fino. Então são minúsculos. Mas eles ficam em cima de uma gelatina que está em cima da ponta do nervo do labirinto, que vai se comunicar com o cérebro. E posteriormente, o labirinto tem uns canais, são 3 canais semicirculares, que ali só tem ponta de nervo, mas não tem cristais. Então, esses cristais, eles têm essa importância de quando você se desloca
no vagão do metrô, dentro do metrô, ou então sobe um elevador, aí tem duas estruturas ali com pedrinhas, com os cristais, que ajudam a detectar esse deslocamento da cabeça, essa aceleração linear. Então esses cristais devem ficar ali naquela posição, dentro do vestíbulo. O que ocorre é que quando eles saem do lugar, eles tendem a ir para um desses canais, e por isso que quando a pessoa deita, ele balança dentro do canal, e isso causa uma confusão da interpretação do cérebro. E aí vai ter vertigem, às vezes náusea, pode ter desequilíbrio. Esse é um quadro mecânico. E aí é importante dividir nessa área vestibular quadro mecânico, que é esse específico, do neurosensorial. Então, o mecânico, o tratamento naturalmente tem que ser baseado em recolocação desses cristais no lugar. Então, nem remédio, nem cirurgia vão resolver esse problema. Por isso, faz uma manobra especial para diagnóstico e também vai ter manobra para tratamento. E aí você consegue, muitas vezes, no mesmo dia, resolver o problema. Então, na verdade, nesses casos mecânicos, a medicação é só paliativa e funciona como paliativa. Parou o remédio, vai acontecer tudo de novo. Na realidade, nem melhora com na realidade, é contraindicado. Se falar de medicamento para labirintos, são chamados supressores vestibulares, eles não têm indicação nessa doença específica. E com isso, não adianta o medicamento para labirinto para resolver esse problema, porque não vai o medicamento empurrar essas pedrinhas para o lugar de volta. Agora, não confundir com outros sintomas paralelos, por exemplo, enjoo, né, a náusea, vômito, os sintomas autonômicos que nós estamos aqui, vamos conversar mais, esses sintomas, aí sim pode entrar com medicamento para reduzir o sofrimento do paciente. Mas o problema em si, dos cristais fora do lugar, só a manobra é superior. A reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular com as manobras. E são dois recursos, são dois recursos. Ou a gente usa as manobras, ou tem os casos neurosensoriais que vão responder com exercícios, com a cinesioterapia. Sim. E você acha que os profissionais de saúde, hoje, eles entendem isso e conseguem mais ou menos conduzir o diagnóstico? Como é que é essa realidade, né? A gente pode estar conversando, você é um especialista, você sabe como é que é, mas o que você vê na grande maioria? São subdiagnosticados ou não? Realmente sabem encaminhar para o profissional adequado? O grande desafio hoje, a gente pode dizer que assim, nos últimos 30 anos, houve uma melhora? Houve, mas ainda muito pequena. Uma melhora pequena em número de profissionais que atuam na área e uma melhora razoável em relação ao conhecimento da área. O número de publicações científicas ele é enorme, mas isso retrata, às vezes, a falta de atualização de vários profissionais de várias áreas da saúde. Então, o que eu percebo é que ainda há uma lacuna nesse conhecimento. O próprio paciente e o perfil desse paciente é de uma ansiedade, né? Um quadro de ansiedade maior, e ele quer uma resolução imediata. Então, ele se agarra a termos que se transformam em termos populares. São como se fosse assim um rótulo, né? Então, por exemplo, um tempo atrás falava labirintite, e resumia para nós, profissionais da área, 300 tipos e 2.000 causas de problemas. Então ele achava que tinha labirintite, mas no fundo a labirintite doença é raríssima, que é uma infecção do labirinto. Hoje, nós estamos vivendo um novo momento. Com o conhecimento mais elaborado e mais divulgado em nível popular, essa vertigem dos cristais, ela tomou agora uma forma em que todo mundo pensa que o problema é esse. Estou tonto, eu tenho que fazer uma manobra. E esse é um problema sério, porque, como eu falei, é um paciente ansioso. Ele já vai com essa expectativa, ele e o familiar, de que vai chegar lá e vai fazer uma manobra especial e mágica, e muitas vezes o caso não tem a ver com isso. Então, é relativo falar de um conhecimento, de uma divulgação de determinado assunto, mas ao mesmo tempo não ser bem elaborada, e aí eu reputo o quê? O profissional precisa conhecer mais para poder encaminhar direito ou explicar direito para o paciente. Você vai para uma avaliação, para um diagnóstico,
E basicamente isso, você tem procedimentos específicos ali, que um deles pode até ser a manobra. Pode ser, mas o que a gente vê hoje é isso. O paciente já vai, pela leitura dele, né, na internet, certo de que não é um diagnóstico, o profissional reforça isso e a decepção dele às vezes é grande. Eu vejo isso, né? Porque eu atuo na área cardiovascular e atuo também na área respiratória e na parte de terapia intensiva. E aí as pessoas chegam para mim, que eu tô tonto. Você não sabe fazer aquelas manobrinhas de colocação no cristal? Eu falei, não, cara, isso daí é feito por um especialista. A pessoa se especializou ali, estudou para estudar esse sistema, porque não é só simples. Primeira coisa que eu falo, isso em tudo aqui. Meu paciente está com um problema de coluna na minha reabilitação cardíaca. Eu tenho os profissionais que eu vou encaminhar para cuidar da coluna para conseguir fazer a reabilitação cardíaca. Porque eu não adianta eu invadir a área do outro colega e inventar manobras, que eu vejo as pessoas fez curso nenhum, mas está lá, não, eu sei que ficar girando a cabeça, olhando para o dedo é um treino. Mas, cara, quem disse que é isso que vai melhorar o paciente? Claro. É justamente aquilo que você falou. Então, eu sempre encaminho para o especialista. Sempre encaminho. Sei que a quantidade de profissionais na área são pequenos, nós temos poucos profissionais. Eu tenho você como referência. Tem aqui no meu telefone, fala, cara, tá com tonteira? Eu vejo que não é da parte autonômica, cara, vai para o André para avaliar, vai andar para avaliar. Então, eu acho que os profissionais têm que conhecer isso, saber que existe a especialidade e que você pode encaminhar para esse profissional, fazer uma avaliação correta e até devolver depois o paciente e falar, cara, olha, não é a parte vestibular, investiga uma outra área que pode ser para melhorar o paciente. Isso daí eu deixo sempre claro. Todo mundo que trabalha comigo, cada profissional atua numa área. Você está falando de um tema que é muito interessante. Eu costumo colocar nas aulas o seguinte: nós ouvimos e falamos muito sobre prática baseada em evidência, né? O que se tem na literatura, o que temos de experiência clínica do serviço e as preferências do paciente. Mas pouco se fala justamente disso que você acabou de falar. Prática baseada em competência, que significa conhecimento, habilidade, treinamento dessa habilidade e ação. É saber fazer e agir. Mas esse fazer não necessariamente é, por exemplo, executar uma manobra. É ter a humildade de, assim, diante do relato, diante das minhas técnicas de avaliação, eu vou te encaminhar, ou seja, reconhecer assim, não, isso eu não domino. Isso para o profissional de saúde é muito complexo, né? Porque ele se deparar com uma limitação no bom sentido, às vezes transforma, tem que dar uma resposta imediata ao paciente, e não. Então, esse conhecimento e saber fazer é o fazer assim, com humildade, vou encaminhar esse paciente para um colega para dar a opinião dele. Então, essa para mim é a prática de excelência, não há dúvida. Eu acho que sempre assim, eu sempre penso no melhor pro paciente. Claro. E quando eu penso no melhor pro paciente, eu me especializei numa área para dominar aquela área e entregar o melhor para o meu paciente. Nós não temos como se especializar em todas as áreas. Eu vejo que muitas vezes, fisioterapeuta. Então fisioterapeuta sabe tudo. Não, fisioterapeuta você tem fisioterapeuta neurofuncional, fisioterapia dermatológica, fisioterapia cardiovascular. É parecido com a área médica, que você tem um cardiologista, ortopedista. Você não vai pedir para um ortopedista tratar uma insuficiência cardíaca. E não vai pedir para um dermatologista fazer uma cirurgia de fratura. Tá? Então, a fisioterapia é assim também. Então, você tem as especialidades e a gente precisa saber encaminhar também, né? Chegar e falar, que nem eu vejo muitos colegas, né? Coloca lá no cartão, aí tá lá, fisioterapeuta, ortopédico, neuro, pneumo, cardio e idoso, geriátrico. Eu falo, cara, o que o cara faz, afinal? Não, vamos procurar um especialista. Quem é a referência naquilo? E mercado tem. Você acha que no mercado da parte de alterações vestibulares
quantos pacientes, quantos por cento consegue chegar num tratamento adequado de reabilitação vestibular? Olha, 10%, às vezes, até alguns trabalhos mostram 15% da população mundial tem alguma queixa de tontura. Está entre a terceira e quarta causa de presença na sala de emergência de hospital. Então, se você separar dessas modalidades, quer dizer, desde esse paciente na emergência, passando pela parte hospitalar, ambulatorial, clínica e etc., você tem ainda uma parcela muito pequena desse acesso. E quando tem, é tardia. Ou seja, o que sabemos hoje é que quanto mais precoce esse paciente é submetido ao tratamento, seja através de manobras específicas ou do exercício terapêutico, da cinesioterapia, o resultado vai ser melhor. Tem uma janela de tempo aí ideal para atuar e que, no fundo, tudo é neurosensorial, tudo vai ser baseado em capacidade plástica do cérebro de ajudar o labirinto e vice-versa. Então, tudo tem técnica, como você falou, tudo tem uma lógica e, nesse sentido, a prática de todos os colegas, quer dizer, nós somos clínicos gerais de uma certa forma na nossa formação básica. Então, duas coisas que eu sempre me preocupei desde a faculdade foi ter a capacidade de falar não sei, responder para o paciente ou para quem quer dizer isso eu não sei, vou procurar saber. E a outra é justamente entender que eu não vou deixar de ouvir um paciente e dar a minha opinião, mesmo que seja em determinada área superficial, mas que eu possa dali fazer o encaminhamento, ou às vezes reforçar o encaminhamento. Recentemente, um amigo meu, eu jogo vôlei de praia, e um amigão meu de outra área, né, técnica, engenharia, etc., ele entrou em contato comigo pedindo uma ajuda sobre uma amiga dele, uma senhora que está com uma dor lombar incapacitante. E ele sabe muito bem com que eu trabalho. Mas o que é interessante nisso? A minha ajuda foi tranquilizá-lo e explicá-lo sobre a condição dela, mas com os conhecimentos que nós temos em relação ao quê? Atuar o quanto antes, a ela fazer os exames que têm que ser feitos e evitar que a coisa fique crônica. Então, isso é um preceito básico para todo fisioterapeuta. E aí ele me falou, eu confio nas suas opiniões e eu gostaria muito que você desse essa opinião e que reforçasse para ela. E basicamente, como eu falei, eu trabalhei com clínica da dor há anos, trabalho com pacientes neurológicos há anos. E eu sei fazer uma avaliação que eu possa detectar aquele quadro doloroso e que eu possa fazer o quê? Um encaminhamento ou reforço. No fundo, ela estava indicada já para ir para um neurocirurgião. Ela precisava ouvir, por quê? A preocupação, ela estava ouvindo muitas opiniões e estava ficando na inércia ali total, sem nenhum tipo de atitude para reforçar qualquer tipo de tratamento. Então, com isso é que eu falo, isso é cuidar, não é tratar. Então, há uma grande diferença. Então, eu fiz a avaliação, que nós sabemos bem, de sensibilidade, de reflexo, etc. E reforcei para ela. Você pode se beneficiar muito da fisioterapia e vai procurar um colega fisioterapeuta e vá nesse neurocirurgião para ele dar a opinião dele também. Então, isso, para mim, repito, é cuidar, é diferente de tratar. Porque a gente acaba sendo um profissional de referência e quando você dá a sua opinião, ela acaba sendo mais forte. Ainda mais sendo indicado para um amigo e fala, eu confio nele e ele sabe o que está falando. Então, quando você reforça, realmente, você tem que procurar um especialista lá em coluna, um fisioterapeuta que trabalha com isso e um neurocirurgião para acompanhar a evolução, até saber se vai ter intervenção cirúrgica ou não, mas você é uma pessoa de confiança. E aí, por você ser de confiança e ser referência, as pessoas te escutam mais. Exato. E acaba conduzindo o tratamento melhor. Exato. Né? Eu fiquei feliz porque ela saiu satisfeita e eu entendi que ela vai ter um bom prognóstico ali, vamos aguardar, mas é fundamental isso, é você ter essa credibilidade, que eu sempre falo, credibilidade de parentes e amigos. E para mim a mais alta credibilidade é quando teu colega te encaminha um paciente. Se você atinge esse patamar, isso para mim é
algo assim equivalente a um prêmio, assim, não, o meu colega me reconhece, ou eu reconheço o meu colega. Isso é bastante profundo, com certeza. E depois, e como ficou essa parte que nós passamos aí por essa pandemia? Sim. Do Covid, né? E apareceram mais pacientes, mais queixas, as queixas mudaram, porque na clínica eu recebo muito que eu sinto tonteira, sinto fraqueza, levanto, meu coração fica acelerado, faço qualquer coisa. Você tem escutado histórias diferentes do que você escutava antes? Aumentou a procura? Eu gosto de lembrar, né, a nossa área de trabalho, né, a fisioterapia tem como a mola principal é o movimento humano, né? E a pandemia, que eu gosto de registrar que ela não trouxe nada de bom, embora a gente tenha ter se recriado em muitas coisas, mas uma pandemia é uma coisa muito séria. Então não trouxe nada de bom, não. Aquilo ali foi uma época das trevas. Mas, na realidade, o que eu percebi pelo imobilismo, pelo isolamento social, a repercussão biopsicossocial desses pacientes da área que eu atuo, foi muito impactante. Muito impactante. Eles foram afastados, né, de suas atividades e, com isso, alguns exacerbaram os sintomas. Aquele quadro que eu falei que é TPPP, né, a tontura postural perceptual persistente, com o medo de queda que esse paciente tem, isso piorou muito, até porque essa condição ela é associada à disfunção psiquiátrica também, ou seja, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão estão associadas a essa condição. Então essa TPPP, que é muito comum, ela teve um aumento grande nesses pacientes. Para se ter uma ideia, eu ontem atendi uma paciente que ela foi com o marido, com máscara ainda facial, 2 máscaras para cada um, e eles se mantêm em isolamento. Acredite, eles estão saindo agora do isolamento da pandemia. E ela, que já tinha um perfil, foi encaminhada por um clínico geral, amigo, ela que já tinha um perfil bastante... uma mulher ativa, foi funcionária de grandes instituições no exterior, etc. E hoje aposentada, mas ela já tinha um perfil de ansiedade e que piorou muitíssimo. E depois que eu fiz a avaliação, difícil conduzir uma avaliação com ela é resistente a qualquer tratamento. E ao conversar depois com o clínico, ele falou, não, eu estou com a mesma dificuldade, eu te encaminhei para ouvir tua opinião sobre o caso, da queixa de tontura dela, e os exames técnicos ali, os exames à beira do leito, de cabeceira, normais. Ela não tem alteração no labirinto, não tem alteração cardiovascular, que foi feita a avaliação por colegas, ela não tem doença que ela imagina que tem. Então, por isso a gente pega aí um exemplo prático do que foi essa época das trevas e o impacto num paciente com um perfil desse. Do ponto de vista psiquiátrico, isso complicou bastante. Eu tenho um professor que até nós entrevistamos já aqui no podcast, que é o Evandro Tinoco, o Dr. Evandro Tinoco, e ele falava que nós temos o biovírus e o psicovírus, né? Interessante. O problema é que o transtorno que o psicovírus fez é muito maior do que o biovírus, né? Que é justamente você falou de isolamento, realmente eu também vejo isso. Tem pessoas que ainda estão em isolamento, pessoas que usam máscara o tempo todo, porque essa parte psicológica acaba durando mais tempo e acaba provocando mais alterações. As pessoas, muitos não voltaram a trabalhar. Eu tenho paciente que pegou a Covid de novo recentemente e eu tenho minha maneira de pensar, tipo, o Covid hoje ele é muito mais brando e se você for investigar qualquer gripe, não sei o que lá, ou ela pode ser qualquer tipo de vírus, entre eles o Covid. Uhum. Mas a pessoa não conseguia mais sair para trabalhar, ficou em casa com aquela alteração que não conseguia ir para a área pública, né? Sim. Só ficava fechado dentro de casa, justamente porque tinha medo. E aí, mal entrar no elevador, fazia taquicardia.
E aí, como que vai resolver isso? Vai ser na reabilitação cardíaca? Não, eu acho que tem que se tratar esse indivíduo de maneira global e fazer todas as avaliações, inclusive na parte mental, né? A saúde mental ela foi muito agredida nesse período. Foi, exatamente. Foi. E você, como profissional, e chegar e falar, esses problemas não são patológicos, tipo, do vestíbulo. Tem que ser investigado outra causa, e uma delas é a saúde mental, né? E eu gosto de uma frase que aprendi com um amigo há muitos anos, que o óbvio é para ser dito, e especialmente na nossa abordagem com o paciente. Quer dizer, temos ferramentas que vão buscar uma aproximação do diagnóstico perfeito. Então, com sensibilidade, com capacidade de afirmar uma coisa bem elevada. E hoje, na área da reabilitação vestibular, nós temos essas ferramentas, mesmo clínicas à beira do leito, como também com equipamentos de última geração, etc. Mas o que é importante o óbvio é para ser dito quando nós não encontramos nada patológico, nada que justifique ali do ponto de vista anatômico, isso tem que ser explicado para o paciente. Uma coisa é ter doença, outra coisa é ter disfunção. E nesse momento ali eu aproveito, e aí eu me baseio muito na nossa classificação internacional, né, de funcionalidade, e explico para ele a condição de saúde, não de doença necessariamente, e claro, dentro da perspectiva que ele tem sobre aquele quadro, o que a família dele tem, amigos, parentes, e o que eu também tenho, quer dizer, uma reformulação contínua do que nós estamos esperando desse paciente também. Então, aí eu explico para ele, uma coisa é o anatômico, outra coisa é a atividade, outra coisa é participação, fatores pessoais, fatores ambientais, e se olhar mais amplo assim, a gente consegue explicar para ele, olha, do ponto de vista biopsicossocial, não só o impacto anatômico vai fazer a diferença no teu tratamento, até porque você, ao óbvio, não tem disfunção vestibular, não tem doença vestibular que justifique mais exames, por exemplo. Então, eu estou te afirmando isso. Agora, o impacto na sua vida é que precisa de mais atenção. Então, acho que explicando assim para o paciente e o parente, a gente consegue movimentar mais essa perspectiva dele de que ele vai estar indo para um caminho errado, um caminho cartesiano, apenas achando que tem uma doença e que vai ter uma causa só e um remédio só para resolver. E por outro lado, eu vejo que também nós profissionais devemos nos movimentar nesse sentido, de entendermos que a nossa perspectiva às vezes subestima certas informações do paciente. Um trabalho recente que eu apresentei foi exatamente sobre isso. Nós temos questionários, né, de aplicação aos pacientes sobre informações que eles têm, e aí desse trabalho foi feita uma conclusão. E aí cai sobre o nosso tema de hoje, da desautonomia, dos sintomas autonômicos que são para os pacientes um mistério invisível e para todos nós também. Nós tendemos a subestimar esses sintomas. Quando fala de náusea, quando fala de como são subjetivos, quase que não tem como quantificar isso, a nossa tendência é subestimar, e isso tem que ser valorizado. Claro, à luz de uma realidade, entendendo que aquilo ali é de um impacto emocional, mas pode ser físico também, e daí entra a nossa prática, né? Mas a tendência é o profissional de saúde subestimar essas informações subjetivas. Eu acho interessante também que às vezes a gente não trata somente um vestíbulo, a gente não trata um coração, a gente não trata um pulmão, a gente trata um indivíduo. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Como aquilo que você falou, não tem alteração vestibular, mas está causando dano à vida dele. Ele não está conseguindo, é o que eu falo, acaba perdendo prazer de viver porque isso incomoda. E a gente entender esse paciente e ajudar a solucionar o problema dele. Muitas das vezes também a gente está, ou o problema é vestibular ou o problema é autonômico. Não, às vezes o problema pode ser os dois, entendeu? Claro. E entender que precisa de mais de um profissional
para lidar com aquele paciente ao mesmo tempo. Porque eu tenho um paciente que tem uma alteração vestibular, mas é um paciente também que tem uma alteração autonômica e que eu preciso estar conciliando os dois tratamentos. Vamos dar um exemplo. Um paciente idoso com insuficiência cardíaca. A gente está tratando a parte da insuficiência cardíaca, as queixas até diminuíram, mas não desapareceram. E aí você tem que colocar, além dessa desautonomia provocada pela insuficiência cardíaca, será que também não tem algum outro problema associado? E aí eu preciso pedir um parecer do especialista nessa outra área, né? Eu acho que é interessante entender que os pacientes são complexos. Nós não temos um paciente que somente tem uma doença, outro paciente somente tem outra doença, e que elas se misturam tudo num indivíduo só, né? Exatamente. E por isso que, assim, a preocupação dessa sociedade científica que eu falei internacional sobre tontura, sobre reabilitação vestibular, a Barani, ela hoje preconiza um currículo chamado Currículo de Medicina Vestibular. Mas não que a medicina é um currículo só para médico, não. É um nome geral com uma única preocupação de movimentar a parte clínica para que o clínico geral, seja da fisioterapia, da medicina, da fonoaudiologia, tenham condições mínimas de identificar um problema, fazer uma avaliação básica e fazer um encaminhamento, isso tudo para acelerar o diagnóstico. E a outra preocupação também é de valorizar exatamente esses aspectos que não tem a ver com o próprio labirinto, valorizar outros aspectos em que esse paciente possa estar ali enquadrado, né, como uma disfunção psicológica associada ou outra. Então, com essa abordagem, esse currículo, a ideia dele é essa, traduzir ao máximo de profissionais da área de saúde para que tenham os conhecimentos básicos para acelerar esse diagnóstico, mas não necessariamente tentar afunilar numa causa só ou numa origem só. E a coisa é multifatorial, né? E o que você poderia estar falando aí para todo mundo que está assistindo a gente, que deve... Alguma dica, algum teste que você deve alertar, acender a luzinha amarela para uma disfunção vestibular? Qual um teste ou uma queixa que, tipo, isso aqui te acende a luz amarela? Primeiro, reconhecer essa divisão das tonturas em dois caminhos, né? A tontura rotatória e não rotatória. Isso ajuda a tranquilizar até o paciente. Então, se ele relata que... E aí, isso é importante, ele tem que abrir os olhos, porque a tendência é muito paciente com qualquer tipo de tontura, de qualquer origem, é fechar os olhos e tentar fugir daquela realidade. Então, reforça abrir os olhos durante essa crise para poder identificar se está girando ou não. Isso faz muita diferença na hipótese diagnóstica que a gente vai seguir. Então, tontura rotatória, viu o mundo girar, isso significa possivelmente uma disfunção vestibular. E aí tem testes para confirmar. Não estou vendo nada girar. Eu estou mais desequilibrado, ou é uma pressão na cabeça, eu estou andando em nuvens, ou está tudo ficando escuro ao meu redor. Então, provavelmente não vai ser vestibular. E sintomas associados. Por exemplo, tem alguma sensação de formigamento nas extremidades ou perda de movimento, alteração na fala. Aí isso tudo é muito importante para um alerta de um possível AVC, então, que pode ter tontura também. Então, dentro desses sintomas que o próprio paciente pode perceber e autogerenciar ali esse momento, isso faz toda a diferença. E claro, à medida em que uma determinada posição que ele assumiu causou vertigem, o que eu falo é, primeiro, espere passar, que vai passar, porque a possibilidade de ser dos cristais é alta. E, claro, quando voltar para a posição sentada, por exemplo, vai ter uma nova crise. Espera passar. Então, enquanto ainda não tem um profissional para ver, não deite mais naquela posição, assuma outro lado ou fica mais sentado até que alguém possa ver. Então são coisas básicas assim que eu gosto de orientar esse paciente para ele não ficar assustado ali numa crise mais aguda. Então quando eu pego, vamos fazer um teste provocativo, tá sentado, coloco deitado e
e pergunto e avalio essa resposta, ou tá deitado, coloco sentado e vejo o que ele tá sentindo. Daí eu falo, não, isso daí, pela sua queixa, que tá tudo gerando, não sei o que lá, vamos encaminhar para um especialista vestibular. É entender que, assim, essa suspeita, né, de origem vestibular, esse paciente, ele passa por algumas decepções, ou seja, o próprio diagnóstico é através de testes provocativos. Então, é explicar antes, olha, esse teste que eu vou fazer aqui, eu uso um roteiro, fica mais fácil assim, olha, antes de fazer qualquer teste de deitar ou provocação, eu falo sempre antes, olha, não tem risco de cair, não tem dor, não vou fazer nada que seja súbito ou repentino sem te avisar. Então, isso tranquiliza esse paciente que está ali, às vezes, apavorado com o que vai acontecer. Não vou te manipular, vou passo a passo. E o que possa causar tontura, eu vou te falar antes. Então, com isso, ele tranquiliza, e aí, claro, o seu próprio sistema nervoso autônomo também vai colaborar com as respostas, e com isso eu vou e começo sempre com o exame óculo-motor, de acompanhar o meu dedo em várias direções. Após isso é que eu vou para os testes posicionais, quer dizer, agora eu vou deitá-lo e caso ali embaixo sinta vertigem, fica parado, não faça nada que vai passar em segundos e deixa os olhos abertos. E aí, claro, pelo menos ele informar que tem vertigem ali embaixo, deitado. E os olhos estão mexendo, não precisa nem profundamente conhecer o que significa esse movimento ocular, que é o nistagmo, mas é através dele que vamos fazer uma confirmação diagnóstica. Mas só em detectar isso, e dura segundos e passa. Quando ele sentar de novo, vai repetir o episódio, já está quase que certo que é de cristais fora do lugar. O olho, o nistagmo também pode ter relação com... Vai ter total, é a confirmação diagnóstica, porque só a queixa de vertigem não define o diagnóstico. Então ela é subjetiva, como a dor. Agora, o dado objetivo que a gente pode ver e até mensurar com equipamentos e transformar em gráfico é o nistagmo, é o movimento rítmico involuntário dos olhos, que a depender do tipo de nistagmo, ele pode ser na direção do teto, do chão, pode ser horizontal, aí vai me mostrar o que houve dentro do labirinto. Então os olhos são os alcaguetes do sistema vestibular e até do sistema central. Então, a partir do movimento ocular que eu vou identificar o que está acontecendo lá dentro. Uma vez que, aí eu faço uma equivalência, né, à parte pulmonar, né? Nós não enxergamos, não tocamos no labirinto, ele está dentro do crânio, na parte mais dura do corpo humano, no osso temporal. E o pulmão está lá dentro do tórax. Então eu falo com os alunos, você toca no pulmão para avaliar? Não. Você precisa do quê? Para entender como ele funciona. Testes, provas de função pulmonar, né, relacionadas a capacidades e volumes, e você vai entender indiretamente como ele está funcionando. Quanto ao labirinto, tem que entender da parte reflexa neurológica. Ele se comunica com os olhos, então é chamado reflexo vestíbulo ocular. Para que existe o labirinto? Para a gente mexer a cabeça e os olhos ficarem estáveis, a visão ficar e o ambiente ficarem estáveis. Esse é um reflexo que precisa ser avaliado. Aí tem testes para isso. E a ligação do labirinto com a medula espinhal tem a ver com o quê? Com o equilíbrio corporal. Aí tem os testes específicos. Essa seria a avaliação completa do sistema vestibular. E outra coisa, quanto tempo demora uma formação para um fisioterapeuta que quer entrar numa área dessa? Isso aí se divide da seguinte forma. Nós temos cursos de curta duração que você pode já preparar para uma atuação nesse principal sentido, que é fazer uma boa anamnese e os principais testes. Então, cursos de 2 dias inteiros, você consegue já preparar essa pessoa. Agora, ela buscando aprofundar mais, aí você tem cursos de longa duração. Você tem hoje pós-graduação aqui no Brasil, eu sou até professor de uma delas, que é em São Paulo, que é no Albert Einstein. Temos uma pós-graduação lá em reabilitação vestibular,
E aí é uma especialização lato sensu, então aí pode se aprofundar um pouco mais. E eu recomendo também os cursos no exterior, com grandes grupos, como alguns grupos americanos, na universidade, na Emory, lá em Atlanta, em Pittsburgh, com a professora Susan Whitney, e entre outros. Aí tem escola francesa, tem escola alemã, então nós temos hoje, espalhados pelo mundo, uma série de possibilidades de formação, né? Além de workshops, como nós realizamos sempre, todo ano, para esse treinamento contínuo, né? Hoje nós temos também a possibilidade, eu acabei de preparar um curso online que vai ser brevemente divulgado. Então, para quem que é longe do Rio, vai poder fazer esse curso online. E, claro, querendo aprofundar, nada melhor que ir no presencial, na oportunidade que tiver, comparecer para ter mais treinamento. Então, tem diversas possibilidades. Agora, o importante é treinar e entender esse raciocínio clínico. Mas, claro, sem anatomia e fisiologia fica impossível, né? Mas é entender esse raciocínio clínico para o diagnóstico. Entender que toda formação, você tem aquela parte teórica e depois tem uma curva de aprendizagem, né? Exato. Eu dou alguns cursos, as pessoas acham que é só chegar lá e fazer o curso que vai sair pronto. Não, você tem que chegar lá, fazer o curso, treinar, praticar aquilo, praticar muito para melhorar a sua resposta. Tá? Então, o que a gente chama de curva de aprendizagem. Você recebe aquele conhecimento teórico e depois você tem... Eu tenho problemas sérios na termografia. Uhum. Eu dou aula de termografia. A pessoa faz o curso de termografia, compra uma câmera de termografia e depois guarda na gaveta e um ano depois vai falar, eu não sei termografia. Lógico. Você tem que treinar seu olho, você treinar mexer no software, você tem que treinar a prática de fazer a captação da imagem. Então, é uma curva de aprendizagem. Você tem o conhecimento teórico, mas se você não praticar, você não vai conseguir fazer. É que você falou, é um curso de 3 dias de teoria e prática da parte vestibular. Mas se você saiu daquele curso e não foi, vamos dizer assim, um laboratório de aprendizagem, não praticou junto com outros especialistas, que o cara já domina a técnica para você aperfeiçoar a sua avaliação, aperfeiçoar a sua intervenção e aprender que o conhecimento ele é contínuo. Tá? Você nunca vai saber tudo, sempre tem coisa nova para você saber dentro daquela área. Então, isso é importante, você chegar, quero entrar nessa área vestibular. Então, primeiro, um curso de formação, que eu vou fazer um curso de formação. Depois, quem eu tenho como referência? Vou tentar estar perto dessa pessoa para ela me ajudar a crescer. Hoje em dia se fala muito em mentoria, né? O que é a mentoria? Eu tô ali junto, sempre que você tiver dúvida, eu vou estar para tirar sua dúvida e para aperfeiçoar a sua técnica. E aí depois você vai se tornar mais uma referência nessa área. Eu costumo dizer que o mais difícil, eu vejo a expectativa dos alunos, né, da formação, e não é diferente em outros lugares. Eu dou curso também em Portugal, Colômbia, México. Não é diferente. O colega ele tem uma expectativa justamente de que o aprendizado seja imediato, praticamente, mas essa grande dificuldade de entender assim, olha, a técnica em si, por exemplo, fazer uma manobra ou indicar um exercício e treinar o exercício A, B ou C, isso não é o mais difícil. O mais complexo, e aí fazer o colega se mexer para isso, eu diria que isso tem que ser estimulado na faculdade, é entender o seguinte, é uma boa anamnese, uma boa pergunta e fazer o exame físico desse paciente. Isso vai te traduzir, e aí com a luz da CIF, né, da classificação de funcionalidade, isso abre para qualquer área nossa da fisioterapia, qualquer área. Então o sujeito às vezes quer um atalho. Não, eu gostaria de fazer um curso só da manobra para o canal semicircular anterior do labirinto direito. Não dá, eu até comparo, eu falo, com todo respeito, eu posso ensinar para o nosso zelador do prédio aqui a fazer uma manobra. Mas o que diferencia o zelador de você como universitário? Exatamente que você teve a oportunidade de passar por uma cadeira universitária e entender o porquê das coisas. Então, aprender a técnica
qualquer pessoa vai poder aprender essa técnica desde que seja treinada. Não há problema. Agora, entende por que está fazendo? Então eu pegaria, não, vamos levar esse zelador para entender a anatomia, a fisiologia, e aí ele entenderia o porquê. Então é um privilégio poder ter essa oportunidade de aprofundar. Aí eu digo, anatomia, fisiologia, compreender isso significa, eu sei agora o que está fora do normal e agora eu já sei o que eu posso fazer, e especialmente dentro da fisioterapia. Você não é médico, então você não precisa ter a preocupação da investigação etiológica do problema A, B ou C. Agora, porque o nosso trabalho de diagnóstico funcional ele já é imenso. E todos vão se complementar no final. O meu vai ajudar no etiológico, o etiológico vai ajudar no meu. Por isso que a preocupação da Barani Society com esse novo currículo é o quê? É também buscar traduzir o que temos, por exemplo, pesquisa de bancada com animais, não é experimental. Pesquisa, ensaios clínicos randomizados. Mas o que isso representa na população do dia a dia? Aí é a chamada pesquisa translacional. Então, essa pesquisa translacional, ela vem cada vez mais sendo, e infelizmente mais nos países de primeiro mundo que são mais elaboradas. Mas é a ideia de extrair assim, o que se achou na bancada ou na pesquisa do ensaio clínico randomizado e levar efetivamente para a população. Essa é a grande proposta. E isso pode ser feito com esse beabá mesmo. Anatomia, fisiologia, como fazer perguntas e aplicar na anamnese e chegar ao seu diagnóstico através do exame clínico à beira do leito. Eu vejo que os pilares não mudam muito, né? Não muda. Dentro da parte cardiovascular, eu falo, cara, a gente tem que conhecer muita fisiologia, conhecer a fisiopatologia e conhecer a fisiologia do exercício, para você poder tratar esse paciente, entender como funciona. Se você sabe fisiologia, se você sabe o que é diferente do fisiológico, que é o patológico, cara, você vai saber tratar, tá? Agora, se você não sabe avaliar, não entende muito de fisiologia, mas tem que estudar muito. Cara, qual a profissão que não tem que estudar muito? Esquece, tira esse muito. Tem que estudar. Para ser profissional, para ser bom, tem que estudar. Não tem que estudar quem é amador, quem não é profissional, e nós somos profissionais. Então, não quer estudar, escolha outra área. Não vai entrar na área de saúde, que para trabalhar na área de saúde você tem que estudar e muito, porque nós estamos lidando com a vida do outro. E da vida da maneira mais ampla que pode ser falado. Não só da vida de maneira tá vivo, tá morto. É da vida, é o cara ter uma boa saúde mental, o cara conseguir realizar seus sonhos e você ajudar esse indivíduo a realizar sonhos. Eu bato muito nisso, que eu trabalho ajudando meus pacientes a realizar sonhos. Como que eu ajudo o paciente a realizar sonho? Com a reabilitação cardíaca. Mas o meu foco não é reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é só a ferramenta que eu uso para esse paciente realizar o sonho. Então, quer entrar numa área, se dedique, se esforce e não foque dinheiro. Foca em resolver o problema do teu paciente. Quando você resolve o problema do teu paciente, dinheiro é consequência de um bom trabalho. E para você resolver, você tem que se especializar, você tem que estudar, e não estudar uma vez na vida, não. Eu fiz um curso, eu posso aplicar essa técnica durante 10 anos? Aí eu pergunto, durante 10 anos, nada melhor foi descoberto, foi criado? Então, o estudo ele é contínuo. Ele tem que ser continuamente, você tem que estar estudando aquilo, né? E tirar essa zona de conforto é muito complexa, mas assim, faz parte, né? Nós buscamos isso com nosso próprio aprimoramento, que é o que eu falo para os próprios alunos. Mesmo nós que somos ultra específicos num determinado tema, temos aí não só a oportunidade de frequentar congressos e outros cursos, como também criar os eventos, e nessa criação dos eventos o aprendizado é máximo, porque eu estou com a oportunidade de convidar colegas de várias partes do mundo.
só o desafio de montar a programação científica já tem que estudar cada um, porque o que cada um está fazendo naquele momento ali, e aí você vai conversar com ele sobre o tema dele. Então essa dinâmica é fundamental, é uma forma também de se aprimorar e de estudar. E isso tira um pouco do pensamento do aluno lá da graduação, ou um aluno mais recém-formado, achando que não, eu tenho esse pacotinho. Até existe esse paciente que tem um pacotinho de coisa, ou então que usa o caderno da faculdade até o final da vida. Isso existe. Mas só que a tendência dele é andar na lama, é andar na areia movediça. Ele mesmo vai encontrar a dificuldade, não vai sair do lugar, né? É o que eu percebo, Não, ele vai chegar e falar, não, porque a fisioterapia não me levou em lugar nenhum, eu não cresci. Na verdade não, né? Você que se acomodou ali e quis ficar naquela mesmice, né? Que, segundo o Mário Cortella fala, né? É ser medíocre, né? Isso. Você tá ali naquele mediano ali, aquilo para você tá bom. Você não quer algo mais. Então, quando você realmente vai querer algo mais, você vai ter sucesso naquilo, né? Um outro discurso também, além de querer detonar, né, a própria profissão, ou, enfim, a própria escolha, o outro ponto de vista é assim, não, o fulano já é filho de, ou já é herdeiro de uma clínica, por isso que ele vai se dar bem, não necessariamente. Mas tem um exemplo de uma entrevista do Dr. Paulo Niemeyer Filho, neurocirurgião renomado, e o pai dele, que todos sabem, era neurocirurgião, Paulo Niemeyer. E, claro, imagina, ele seguindo a mesma área, ele colocou assim, bom, naturalmente quando eu comecei meus primeiros pacientes, e aí foi interessante porque ele coloca que um dos primeiros pacientes que ele teve fez parte da banca dele de doutorado, que é o Dr. Fernando Pompeu, atual neurologista aí, atuante, né, na área. E imagina, né? Poxa, agora eu vou operar o meu próprio professor, que foi membro da minha banca. Aí o impulso natural dele foi: pai, você pode participar da cirurgia? Aí o pai, acho melhor não. Não, por favor, pode participar e tal. Aí o pai foi, o Paulo Niemeyer foi, e ficou lá dentro do centro cirúrgico sentado no cantinho. E aí quando ele fez lá o procedimento cirúrgico inicial e tudo, ele se deparou com uma outra realidade do que tinha visto nos estudos radiológicos, etc. E aí ele perguntou para o pai dele: e aí, o que você acha que eu faço? Ele: não sei, o paciente é seu. E continuou sentado. Aí ele pensou, rodou, andou, e fez um procedimento. Felizmente deu tudo certo. Mas esse é um grande exemplo aqui, assim. Aí dali ele falou, dali que eu entendi o que é decolar. O que é você ter tomada de decisão, aquilo que você falou, repercutindo no conhecimento, habilidade, e fazer. Não adianta ter milhões de títulos acadêmicos e não colocar em prática, e não atuar. Tem que fazer. Mesmo que seja um curso de formação pequeno, se não começar a atuar naquela semana, vai metabolizar e vai sair tudo. Eu brinco com os alunos. Daqui a 3 dias vai sair tudo na sua urina. O que foi falado aqui, se você não estudar, não ler, reler e não praticar, não vai ter validade nenhuma. Na vida, o aprendizado para tudo, né? A gente tem que estar em imersão naquele mundo, né? Tipo, eu quero trabalhar com reabilitação cardíaca. Você tem que estar dentro vendo todo dia aquilo. Eu vou ensinar a interpretar um eletrocardiograma. Eu ensinei você a interpretar o eletrocardiograma. Se depois ali você não vê todo dia um eletrocardiograma, daqui a uma semana você não sabe mais ver. Você vai identificar ali o básico, mas as alterações, esquece. A mesma coisa com um pianista. Eu gosto eu tenho uma paciente pianista, já tive várias. Inclusive, essa paciente, ela é psicóloga, trabalha com musicoterapia, e ela vem aqui para o podcast também para conversar com a gente. Uhum. E o pianista se o pianista deixa de estudar um dia, ninguém percebe, somente o pianista que está tocando mal. Se ele deixa de estudar 2 dias,
quem entende de piano sabe que essa pessoa não está estudando. Se ela deixa de treinar piano durante 3 dias, todo mundo sabe que ela não está treinando piano. Porque tem que ter aquela prática, tem que ter aquela rotina. Se você vai trabalhar com reabilitação cardíaca, você tem que viver reabilitação cardíaca. Se você quer aprender o inglês, você tem que estar no mundo o dia inteiro com inglês. Você vai desenvolver muito mais. A mesma coisa, você vai trabalhar com vestibular, você fez o curso, você tem que entrar, tem que ter coragem, porque às vezes as pessoas não vão por medo. Eu vou para aquela área e não vou. Fica no meio do caminho, e no meio do caminho você não resolve a sua vida. Tá? Então que aí entra, vai fundo, e depois daquilo a tua vida tem que ser aquele caminho. Você pode até mudar depois, se quiser sair. Não gostei, não é minha praia, não sei o que lá, mas eu já conheci, já vivenciei, e depois disso eu posso falar, não quero. Fez o melhor que pôde. Eu na minha trajetória científica, iniciação científica, etc., o caminho científico, uma coisa que eu extraí, vai muito de encontro a isso que a professora da musicoterapia, que é uma excelente área, falou. Ela especifica num dos instrumentos mais difíceis, né, que é o piano, mas eu diria para você, à luz da metodologia científica e extrapolando para a clínica, dá para perceber, na área de saúde que eu vou me ater, dá para perceber de qualquer profissional de saúde se ele está atualizado ou não, numa conversa de 5 minutos. Porque se ele não entender o que significa uma análise crítica de um artigo científico, o que significa a atualização, o pensamento crítico, o que a massa crítica está falando na área dele, em 5 minutos de conversa você consegue. Não importa qual das mais de 10 áreas de saúde que a gente tem, dá para perceber. E, claro, isso é triste, né? Detectar isso é muito triste. Mas é o que eu sempre busquei fazer. Me deparava até com um supervisor, alguém superior na área, e eu fazendo esse treinamento paralelo da metodologia científica. Bom, se aquele sujeito não segue, o que me serviu foi, eu já sei o que eu não quero. Ainda bem que ele não tá com bisturi. Claro, apontando pro teu peito, né? Exatamente. Então deu para ver isso na minha experiência, até de estágio, tudo. Isso aí eu não quero, não vou seguir esse caminho. E me diz uma coisa, como o pessoal te encontra aí nas redes sociais, na internet? O pessoal quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quiser entrar em contato com você, como te acha? Tem o Instagram, né? O Instagram é dr_andré_rj, e tem também da clínica, que é o Ibrafiv, ibrafiv.vertigem, e tem da minha empresa de cursos de formação, que é o Ibracap Cursos, tudo junto, Ibracap Cursos, que a gente tem agora retomado os trabalhos para aumentar a divulgação científica através de cursos de formação. Então, nessas 3 já... Então, no teu principal, na bio, ele consegue entrar nesses outros? Ele entra. Que aí eu sempre estou reproduzindo o que publica nesses outros. E eu sempre peço no final, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, deixar uma mensagem pro público sobre essa especialidade, que não é especialidade ainda, mas sobre essa qualificação vestibular. Deixar uma mensagem para todo mundo, pode olhar para essa câmera e deixar essa mensagem. Tá, primeiro gostaria de fazer um agradecimento aqui especial a você pelo convite, Leonardo, e parabenizar pela iniciativa, e isso significa sempre renovação e meu reconhecimento, meus parabéns. E, por outro lado, na área vestibular, é uma área que ela não é tão nova, mas ela depende ainda de muito aprofundamento. E aí eu vou deixar uma mensagem simples que eu sempre coloco nas minhas aulas e recai sobre o que conversamos aqui nesse caminho do diagnóstico e tratamento. Vou citar Claude Bernard, século XIX, fisiologista. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então essa, para mim, é uma das verdades dentro da própria prática profissional nossa. Temos que saber o que estamos procurando e usar as ferramentas mais adequadas. Aí esse sucesso no tratamento ele vai ser mais próximo da realidade. É isso aí. Agradecer ao André por essa participação.
E Deus quiser, vamos ter outros podcasts para a gente abordar mais assuntos. E obrigado aí por esclarecer todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que precisa escutar sobre isso, então compartilhe, curta e se inscreva no canal. Obrigado.